Boa noite, em nome da Prevent Senior e da New Work Ventiladores, está começando o programa 424. Não muito feliz, né, porque a gente perdeu um grande companheiro no dia de ontem, Luciano do Vale, no meu ver, o maior narrador de televisão de todos os tempos que eu vi na minha carreira de jornalista. E era uma pessoa que eu tinha um carinho muito grande, tivemos muitas e muitas viagens juntas e coberturas, e era uma pessoa que eu tinha uma admiração muito grande. Infelizmente se foi, mas a gente tem que tocar, ele está em outra esfera e um dia a gente espera encontrá-lo. Bom, Portuguesa deixa o campo e corre risco de cair para a Série C do Brasileirão. Luto no esporte, né? Morre a voz de todos os esportes, Luciano do Vale. Pato, ala maestro, São Paulo joga bem e vence o Botafogo. Os dois últimos campeões da Libertadores ficam no 0 a 0 na estreia do Brasileirão, Corinthians e Atlético Mineiro. Jogo horroroso. O Santos inicia a trajetória no Brasileirão para esquecer de vez a perda do título paulista. Está jogando nesse exato momento. E o Palmeiras também está jogando nesse exato momento contra o Criciúma e está perdendo o jogo. Lamentavelmente o Palmeiras começa mal. Tudo isso e muito mais no programa 424 especial hoje, porque hoje vamos ter um esporte pouco diferente, pouco conhecido do torcedor, das pessoas do esportista brasileiro. Boa noite, Basílio. Boa noite, amigos assinantes, boa noite a todos aqui presentes. Olha, o destaque que você já deu, né, foi sobre o falecimento do Luciano do Vale, ao qual eu tive o privilégio de participar de vários eventos com ele também, né? Eu acho que o esporte, em geral, tem uma perda muito grande, né? Não só pela modalidade do futebol, mas outras modalidades também, ao qual ele ajudou muito aí, basquete, vôlei, e até os Master, né? Até os Master que ele fez jogos aí. Então a gente tem uma perda irreparável. Agora eu gostaria de dar meu destaque aqui, né, sobre Neymar. O Neymar está sofrendo uma pressão muito grande na Espanha, né? Eu espero que ele possa ter estrutura para suportar e sair dessa pressão. Muito bem. Boa noite, Gilberto Sorriso. Boa noite os amigos assinantes. Como todos disseram, o esporte está de luto e eu aqui gostaria de estender minhas condolências à família do nosso grande Luciano do Vale. E no tocante ao esporte, dizer que estamos aí com o início do Campeonato Brasileiro e o São Paulo não tomou conhecimento do Botafogo, algumas estrelas brilharam e o São Paulo conseguiu uma brilhante vitória. Muito bem, bom, como eu disse na abertura do programa, hoje não é um programa que a gente pode fazer com muita alegria, mas a gente tem que tocar a vida que segue, né? E estamos recebendo o pessoal do futebol americano. E conosco o Marcelo Cabral, que é o presidente do Cronos Futebol. Está aqui dando a honra do nosso programa. Bem-vindo ao programa, Marcelo. Obrigado, boa noite. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. E lá na ponta esquerda, lá no lugar que sempre foi do César Maluco, tem dois integrantes do futebol americano. Vamos começar aqui com o Rafael Ander, né? Rafael Alder, que é jogador de futebol, linebacker. Nossa, é igual o cara que corre. O cara que corre. O cara que vai lá e mata o ponto, legal. Esse mesmo. Bem-vindo ao programa. Muito obrigado, muito boa noite a todos. Legal, a gente vai falar muito do futebol americano. E ali está a Giovanna Antonello, que não é Antonelli, né? Não é atriz, mas é tão linda quanto a Antonelli. Bem-vindo ao programa. Muito obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Quarterback? É. Mas tem que usar muita força, Antonelli. Não precisa, tem que usar mais, acho que é inteligência mesmo, essa posição. É? O quarterback é qual que é? É o cara que lança a bola para os receivers pegarem. Ah, é verdade. Tu te esqueci. Já vi que você entende de tudo. Não, se eu soubesse, não estaria perguntando, Basílio. Estou perguntando. Não, você já afirmou, né, que ela precisava de muita força. O garoto se acertou. Me equivoquei. Bom, e você, amigo assinante, pode participar do nosso programa, mesmo que o Basílio fique contra mim, 3095 98 98, ou passe o seu e-mail, esporte@bluetv.com.br. Sua participação aqui é muito importante nesse dia
triste para a TV brasileira, né? Porque a gente perdeu a voz da televisão brasileira. O Luciano do Vale não era o Luciano do vôlei, Luciano do futebol, Luciano do basquete, do Maguila, do boxe, era de todos os esportes, ele fazia com carinho enorme. Muito mais os esportes olímpicos que até o futebol. Lógico que ele era muito mais dedicado ao futebol, porque é o que dá realmente audiência na televisão e é o que fatura muito mais. Mas eu tive o privilégio de grandes jornadas com o Luciano do Vale, né? A gente vai ler um pouquinho aqui, depois falar com os nossos convidados, que o Luciano iniciou a carreira na Rádio Brasil de Campinas e ganhou destaque trabalhando na Rádio Nacional em São Paulo. Pela emissora, participou da cobertura e a conquista do tricampeão mundial de futebol no México, em 70. Além de ser especializado nas narrações de futebol, ele também foi um dos grandes divulgadores dos esportes olímpicos. Narrou boxe, lançou Maguila, foi um dos ícones da geração de prata do vôlei masculino na década de 80. E ainda engrandeceu a rivalidade de Hortência e Paula, inclusive narrando as conquistas dessa dupla fantástica do basquete feminino. Em 2003, ele também fez parte da equipe esportiva da TV Record. E de lá até os dias atuais, onde veio falecer na tarde de ontem por complicações cardíacas. Aí o nosso querido Bolacha, apelido que a gente tinha um carinho especial de falar: ô Bolacha, como vai você? E ele sempre sorrindo, sempre alegre, recebia com muito carinho. Bom, a morte do Luciano do Vale comoveu quase toda a categoria, inclusive o maior rival dele na televisão, que é o Galvão Bueno. E ele vai explicar como será a Copa do Brasil, a Copa no Brasil, sem Luciano do Vale. Marcelo, vai ser muito difícil abrir a transmissão da Copa do Mundo no dia 12 de junho sem tê-lo na outra linha. Vai ser muito difícil para mim, e eu me emociono com isso, de abrir a transmissão no dia 12 sem tê-lo do lado de lá. Passando a emoção dele para os milhões de telespectadores dele, eu estaria passando a minha emoção para os milhões de telespectadores nossos da Globo. Vai ser muito estranho, depois de praticamente 40 anos, abrir uma Copa do Mundo no Brasil, sem tê-lo na outra linha, sem tê-lo como referência e como concorrente. Agora, ele morreu indo trabalhar. Ele morreu indo abrir mais um campeonato brasileiro. Ele morreu para ir exercer a profissão que escolheu, que para nós é mais do que uma profissão. Para nós é uma entrega de corpo e alma, de sensação, de emoção e de sentimentos. Eu vou me lembrar do meu amigo Bolacha, sempre com muito carinho. Tá com Deus, Bolacha. Ok? Tá aí, portanto, a palavra do Galvão Bueno com relação a esse falecimento trágico aí do nosso querido Luciano do Vale, que estava viajando, né, passou mal no voo que foi a Uberlândia, que ele iria transmitir o jogo Atlético Mineiro e Corinthians na tarde desse domingo lá em Uberlândia, e acabou passando mal, foi atendido, mas não resistiu e faleceu no hospital, né? Foi enterrado hoje à tarde lá em Campinas, cidade onde ele nasceu. Vá com Deus, Bolacha, como diz aí o Galvão. Bom, o Marcelo, rapaz, estou aqui com a bola de futebol americano, camarada. E você é presidente lá do Cronos Futebol. Realmente é uma batalha difícil, hein? Levantar o futebol americano no país do futebol do soccer, né? É um esporte diferente, mas ele é um esporte viciante e agregador. Então, quando a pessoa perde o preconceito e vai conhecer a modalidade, a pessoa acaba se apaixonando e não sai mais. Eu digo que é um esporte que abrange todos os tipos físicos, que você precisa desde o gordinho até o mais magrinho, então fica mais fácil para agradar todo mundo. Mas realmente é uma briga difícil, é uma guerra. Você é o presidente do Cronos Futebol e quais são as competições que tem o futebol americano no Brasil? Hoje tem campeonato brasileiro, tem alguns campeonatos estaduais, está crescendo legal o esporte no Brasil. Tá? É um dos esportes que mais cresce atualmente no nosso país.
Legal. E a Giovana joga no Cronos? Joga. Tá aí, ó, tá aí bonito, com o uniforme, tudinho. Camisa 13 ou 12? 12, a 13 é da... Como é que é jogar futebol americano no Brasil? É um esporte que você não conhece, assim, de primeiramente você vem e não sabe que no Brasil tem. E aí quando você vê, você se apaixona loucamente e leva aquilo pra sua vida inteira. Não tem nem como sair dali. Legal. E você, Rafael? Inclusive você tem uma novidade para contar pra gente, que você foi convocado para a seleção brasileira? Convocado foi feito para a pré-seleção brasileira, que vai disputar o Mundial em Israel, em agosto desse ano. Se tudo der certo, em agosto estarei lá com a seleção brasileira disputando o Mundial. Agora é só dar uma empenhada nos treinos para dar tudo certo. Muito bem, legal. Bom, Basílio, que barbaridade é esse futebol brasileiro? Eu acabei de ler a coluna do Jean Eduardo Nicolau, nosso companheiro aqui, e ele estava falando dessa situação incrível de bagunça que é o futebol brasileiro. Um jogo é iniciado, Portuguesa Joinville, lá em Joinville, e de repente aparece uma liminar da Justiça Comum e paralisa um jogo que já foi decretado pela Justiça Desportiva como correto, como não tem nenhuma interferência da Justiça Comum. Eu vou dizer, é uma palhaçada isso, a Justiça Comum entrar no mérito esportivo. E aí, um jogo é paralisado aos 17 minutos do primeiro tempo. Que coisa incrível. Você já viu algo na tua vida ali? Não, igual essa que aconteceu com a Portuguesa, não, né? A minha preocupação fica muito mais, Juarez, em cima daquilo que possa vir a ocorrer em questão de punição à Portuguesa de Esportes. Às vezes eu não digo nem abertamente, mas a coisa, quando começar a desenrolar em alguns jogos, eu não sei não se a Portuguesa não pode ser prejudicada, porque a gente conhece bem aqueles que comandam o futebol. Há um revanchismo muito grande e é isso que me deixa preocupado. A Portuguesa tinha que acatar, né, aquela determinação, e é estranho, como você mesmo disse, né? Começa-se um jogo, daqui a pouco tem uma interferência de um oficial de justiça e por isso, de repente, a gente fica muito preocupado com o que possa vir a ocorrer daqui por diante, até em questão de Portuguesa de Esporte. Independente do seu presidente vir a público dizendo que não, que vai disputar a Série B, mas é preocupante. Eu, sei lá, não há o respeito principalmente ao próprio torcedor. Você imagina a imoralização que foi dos dois times dentro de campo, de repente estão aguardando para o jogo, a Portuguesa foi obrigada a se retirar por causa da... Mas aí que está o erro gravíssimo, segundo a lei esportiva. A liminar teria que ir para a CBF determinar que a Portuguesa saísse do campo. E foi pedido para a Portuguesa não abandonar o campo várias vezes. E eles ficaram, como se diz, apegados a essa liminar da Justiça Desportiva. Por isso a Portuguesa está correndo sério risco de uma punição muito grande. Não, e fora isso a gente sabe, porque, veja bem, a Portuguesa entrou com uma medida, caçaram a liminar deles. Exato, morreu. A Justiça Eu concordo Esportiva. plenamente com você. Se teve uma outra liminar, ela deveria ter ido lá para o Rio de Janeiro. Exato. Você entendeu? Para que não tivesse esse tipo de palhaçada. Olha o número do público que compareceu. E, infelizmente, olha lá, todo mundo dentro da sua razão. Agora, eu falo mais uma vez, é preocupante o que possa vir a ocorrer durante o campeonato da Série B, a Portuguesa. Você, Gilberto, qual a sua opinião? Eu acho que é o seguinte, Juarez. Essa liminar não tinha validade nenhuma. E é de um torcedor chamado Renato Azevedo, do torcedor da Portuguesa, que a terceira vara civil do Fórum Regional da Penha, em São Paulo, por uma juíza que não tem nenhum conhecimento do mérito e deu a liminar. Então, o Basílio acabou de falar aqui, isso teria que ser julgado, se não me engano, na segunda do Rio de Janeiro, né, que está
todas as questões a esse respeito têm que ser designadas para essa vara. Aí que está o problema grave. Isso, então, eu não sei o que pode ter se passado na cabeça do pessoal da Portuguesa para fazer com que o Campeonato Brasileiro, o futebol brasileiro, tem uma situação como essa. Você vê o Argel, cara, com que a preocupação dele? Ele queria eliminar. Cara. Quero ver. Então vamos embora. Um absurdo, uma você situação. acabou de citar. Entendeu? É uma vergonha mesmo para nós que estamos sediando uma Copa do Mundo. De uma Copa do Mundo, que as coisas já não andam bem. Já não está bem. Uma confusão. Olha lá, eliminar. Tem eliminar. Tá vendo? Olha o treinador, olha aí. Deixa eu ver eliminar. Tá aí? Então, tudo bem. Vamos embora. O que é isso? Não é nem ele que, no meu entender, que tinha que ver isso. A Portuguesa não tinha diretor lá? Tinha o filho do Elídio Lico, então, o presidente estava lá chefiando a delegação. É lamentável, né? A CBF emite uma nota oficial, né? A Confederação classificou a retirada de campo do Clube Paulista como abandono de jogo e que o time será julgado por WO, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Além disso, afirma que os responsáveis pela paralisação desse duelo terão que reparar danos causados, inclusive aos torcedores. A coisa vai pegar. É um preço caro que a Portuguesa vai pagar. A Portuguesa vai pagar um preço caro porque chega de uma forma, né, que você vê o Argel estava ali para jogar, estava com a equipe em campo e de repente chega lá. Joga, depois vamos resolver na justiça. Eu também não entendi como é que você vê que ela já foi caçada, né? Já foi caçada. Só não caçou porque não teve pegou tempo, de surpresa até a própria CBF. E sei lá. Eu acho que não deu tempo nem daqueles que comandam o futebol de ligarem para lá e falar, não, vai ter o jogo, continua o jogo. Apesar que a lei é assim, né? Cumpra-se. Bom, o Elídio Lico, né, presidente da Portuguesa, disse que mandou tirar a Lusa de campo para não ser preso. Bom, isso é... O presidente afirmou que determinou a saída da equipe de campo durante o jogo contra o Joinville porque seria pressionado. Disse que poderia ser preso se descumprisse a liminar em vigor que devolve os pontos perdidos no ano passado à Lusa. E concluiu, é injusto, mas temos que aceitar. Elídio Lico, nesse país ninguém vai preso, cara. Nem que os ladrões aí do mensalão vão presos, cara, já estão aí ganhando até emprego. Para, meu. Não vem. Essa história, cara, é pra boi dormir. Essa é a minha opinião. Pelo amor de Deus. E as pessoas não pararam para ter a sensibilidade de ser sabedor. Se a Portuguesa ganhou a causa, quem desce é o Flamengo. O Flamengo não teria que estar jogando, você entendeu? Exato. E tá tudo aí. E a coisa é tão simples e fácil de observar que, olha, foi caçado. E aí? Agora eu te pergunto. E agora? O que a Portuguesa não vai sofrer de pressão em cima dos seus jogos? Legal. Marcelo, você torce para que time? Eu sou corintiano. Mas corintiano tem tudo quanto é lugar. O que você achou disso aí, você como dirigente do futebol americano aqui em São Paulo? É complicado, eu não sei o que eu faria. Eu tentaria completar o jogo em respeito aos torcedores que compraram ingresso, que estavam no campo, mas é uma situação bem delicada. Muito delicada, meu Deus do céu. E você, Antonella? Não torço muito para futebol brasileiro, não. Seu negócio é futebol americano? Virou realmente paixão. O seu time feminino tem... quantas meninas treinam lá com você no Cronos? No total, são 30 meninas, certo? E o campeonato é campeonato paulista, brasileiro? Vai começar um agora, que é a FEFASP, e ele começa em junho, acho, certo, mano? E aí tem os regionais e o brasileiro, que tá andando ainda. Legal. E você, Rafael, hoje está preparando para quê? Como assim? Não, para competir. A gente está atualmente disputando o Campeonato Metropolitano de flag, o Paulista, Metropolitano Paulista, que são duas chaves, a chave do interior e a chave paulista. A gente começou a disputar o Paulista agora, nosso primeiro jogo teve que ser paralisado por conta da chuva no local, mas já estava ganhando, mas teve que pausar e vai continuar em dia 20 de julho, se eu não me engano, dia 20 de julho. Mas nós estamos indo bem. A gente provavelmente vai fazer um bom campeonato.
Beleza, maravilha. Bom, vamos falar antes daqui do empate, né, do 0-0 Corinthians e Atlético Mineiro, que aconteceu lá em Uberlândia, no estádio Sabiá, Parque do Sabiá. E foi um jogo horroroso. O que você achou, Basílio? Eu achei o jogo morno, as duas equipes com medo de jogar, naquele sistema defensivo tanto do Autuori quanto do Mano Menezes, que, pelo amor de Deus, se tiveram duas chances reais de gol, foram muitos de cada lado. Horroroso para você, né? Para mim, eu achei até um jogo agradável. Ah, é? Porque eu vi de uma forma diferente. Eu vi um Atlético com 8 jogadores que disputaram já o campeonato passado brasileiro, disputaram a Libertadores pelo Atlético, né? E que tem melhor entrosamento, melhor conjunto, enquanto enfrentou um Corinthians aí com 5 jogadores que vem vindo do ano passado, ou até que vem vindo da Libertadores, Campeonato Mundial. Mas o jogo em si, nós tivemos um primeiro tempo onde o Atlético teve mais posse de bola, foi um time que mais trabalhou, que procurou o gol em todos os instantes, né? O Corinthians esporadicamente descia para tentar buscar o gol, mas essa foi a nítida vantagem que o Atlético teve na primeira etapa. Segundo tempo, o Corinthians conseguiu equilibrar, conseguiu criar alguma coisinha também. Eu acho que o Cássio fez uma defesa no pé do Fernandinho, excepcional, que praticamente ali deu uma segurança maior ao Corinthians. E o Vitor fez, no último minuto, fez uma defesa do jogo, que é onde o Guerreiro não pode perder. Por ser o atacante, o matador, ele não pode perder o gol que ele perdeu ali. Na única chance que o Corinthians teve? Foi a única chance do... E o jogo foi bom, Basílio? Não, eu achei que o jogo foi jogado, você entendeu? Teve passe errado, teve índice de passe errado muito grande, mas o jogo foi agradável. Não é aquele jogo ruim que você começa a assistir e fala, pô, nenhum time ataca, nem outro. Horroroso, o pior que teve foi o Ronaldinho. O Ronaldinho estava de brincadeira. Também. O Ronaldinho estava de brincadeira em campo, você entendeu? Agora, os companheiros dele, gostei do Diego Tardelli, que é o jogador que mais se movimenta, que busca o jogo em todos os instantes. E pelo Corinthians, a grande revelação que foi o Petros. O Petros, para mim, foi o melhor jogador do Corinthians, por parte do Corinthians em campo. Foi um jogador que, além de ter vindo de uma equipe pequena, mas que teve a personalidade de executar as melhores jogadas que o Corinthians teve em campo. É a minha opinião. Você viu o jogo, Gilberto? Vi. Eu vi um Corinthians recuado no primeiro tempo. Eu acho que, no geral, o Atlético foi o que mais procurou o jogo. Também concordo com o Basílio, o Ronaldinho tá bom para jogar nos Masters já, pelo que ele vem apresentando aí. Não dá um passo, fica... Só bola parada. Só bola parada que ele tem participação. É um jogador que se leva muita fé, mas tá já para participar de jogos de Master, pelo que vem apresentando. E, no meu entender, teve sim algumas oportunidades de gols. O Atlético, o Corinthians equilibrou, no meu entender, com a entrada do Guerreiro. E no momento que se tivesse que ter um vencedor, tinha que ser o Corinthians. Pelo gol, pelo tipo de gol no último minuto que o Guerreiro perdeu, não é possível. É só no futebol que acontece esses anos. E que seria um castigo para o Atlético. Exatamente. Seria um castigo para o Atlético. O lance, eu estou falando no termo do lance, foi o mais claro de todos. O Cássio fez 2 defesas lá, né? Esse é a primeira. Olha lá. Que ele tirou do Fernandinho. E tem a outra que o cara, agora o jogador matar no peito, entrar na cara do goleiro, é brincadeira, né?
Não, ele no último minuto. No último minuto, E ele, né? por ter a característica de matador, perdeu o gol que ele perdeu. Ele entrou bem no jogo, não entendeu? Entrou, Ele e entrou até bem. para minha surpresa, eu ia fazer uma crítica ao Mano. Não, essa não. Eu ia fazer uma crítica ao Mano, porque achei que o Mano, para equilibrar a partida, tinha que colocar mais um jogador no meio do campo, porque o Jadson estava totalmente perdido hoje. Não foi o mesmo. Ele não foi o Jadson das outras partidas. Então, que se colocasse o Bruno Henrique para dar uma estrutura melhor, para disputar mais, a jogar no meio do campo. Mas foi o contrário. O Guerreiro entrou, ele praticamente teve uma mudança geral de comportamento dos jogadores do Corinthians. Do time. Estamos aí acompanhando alguns lances do jogo Corinthians e Atlético. Estádio lá em Uberlândia, pouca gente, né? Para um jogo... 10 mil pessoas. Muito pouco, né? Mas muito pouco. Principalmente por parte do Atlético, né? Olha o lance, Juarez. Domina, olha. Não pode, olha lá. Ele chegou Põe no campo, põe no canto, põe no canto. Ele quer estourar. É a mesma coisa que o Diego Tardelli fez, que quis, acho que, arrancar a cabeça do Cássio, ou quis furar a rede, e acabam perdendo o lance que possibilitaria. Esse foi o pior de todos. De todos, esse tinha que ser feito. Olha lá, olha. Ele domina, toma a frente do defensor. Mas é o futebol, né? O futebol é feito dessas magias aí, né? Palmeiras vira lá em Criciúma, 2-1, tá virando o jogo, né? Allan Kardec e Leandro fizeram os gols do Palmeiras lá no... Com que é? Ursi, né? Esqueci o nome dele, não sei o que lá, Ursi. Lá no é o campo do Criciúma. Campo do Criciúma, muito bem. Ô Marcelo, porque se joga no Brasil, ou joga no mundo, o futebol americano, e tem duas modalidades. Duas modalidades, o flag futebol e o futebol americano, né? Qual a diferença disso aí? O futebol americano é aquele que estamos acompanhando, mais acostumado a ver na televisão, com capacete, as ombreiras, parece uma batalha medieval, né? E o flag football, que é jogado principalmente em São Paulo, seria uma categoria de base para a iniciação dos atletas. São com 2 fitas amarradas na cintura, para o jogador desenvolver habilidade e ter mais paciência, mais facilidade para aprender, menos contato, menos risco de lesão. Então seria para realmente o atleta iniciar na sua vida do futebol americano, podemos dizer assim. Quando você montar o Master lá no seu clube, lá no Cronos, você pode convidar o Gilberto Sorriso, que é um grande jogador de futebol americano. Está convidado já. Sério. Já sabe tudo. Eu ia fazer uma pergunta. Sabe tudo, Gilberto. O futebol americano tem um contato muito forte. E esse daí? O flag, o contato é reduzido, mas ainda existe contato. Tem que ser reduzido ou o cara pode chegar rasgando, como nós costumamos? Chegando. No calor do jogo, existem lances um pouco mais fortes, mas pelo fato de ser flag, o flag football, a principal ideia é reduzir o contato para preservar o atleta. Mas acaba ocorrendo um lance ou outro um pouco mais forte. Porque se o cara pegar a bola e vai sair correndo, o outro vai vir Eu cheguei a ver lá o Corinthians tem um time, né? Quantos times tem lá em São Paulo para vocês fazerem o campeonato? Nossa, olha, o Campeonato Paulista de Flag hoje conta com 16 equipes. Tem o Campeonato Paulista, que aí são 2 federações que fazem, né? Dois campeonatos diferentes. Um campeonato teve 8 ou 12 times, se eu não estou enganado, equipado, o outro teve 16, então assim, tem bastante equipe já equipada. A CBFA fez um estudo que, se eu não me engano, passaram de 90 equipes equipadas no Brasil. Muito bem. Bom, tem algumas perguntas aqui, né, que a nossa produção especializada em futebol americano produziu. Quais são as dificuldades, obstáculos para a prática desse esporte? Por se tratar de um esporte amador, totalmente amador, a principal dificuldade vem com o patrocínio e com o alto custo do equipamento. Então, hoje, um equipamento dificilmente você encontra aqui no Brasil. A maioria deles você tem que importar e você vai gastar pelo menos R$1.000 para ter um capacete e um shoulder, que é a ombreira que o pessoal usa em cima. Então, esse é o principal
problema hoje, falta de apoio, falta de estrutura. O Cronos, por exemplo, treina no Parque Leopoldina Vilas Boas, o Orlando Vilas Boas. E tem time que treina em praça, tem time que não treina. Então, realmente, essa é uma parte bem complicada. Eu uma vez fui jogar um futebolzinho na frente, ali na quadra da Abril, em frente à TV Cultura, tem uma praça lá. Tinha um time treinando lá numa gritaria tremenda, 10 horas da noite. Eu falei, epa! E era futebol americano. Mas legal, a gente vai continuar com vocês aqui, tirando as curiosidades desse esporte. Bem, atrás do naming rights, nome do estádio do Corinthians, André Sanches volta aos Emirados. A expectativa do Timão é conseguir 400 milhões por um contrato de 20 anos na venda do nome do estádio. Os gastos com a obra, segundo o próprio Andrés, saltaram de 820 milhões para um valor de 950 milhões a 950 a 900 milhões de reais. Que isso, hein? Basílio, sai esse nome aí? Que é Fly Emirates? Esse é o terceiro retorno dele para lá, né? O terceiro. Na segunda, eu tive conversando com o vice-presidente jurídico, né, o Dr. Santoro. Ele falou que estava bem encaminhado às negociações, né? Então, acho que por isso que, de repente, dá a esperança dessa definição agora com a saída do Andrés lá para fechar o negócio. E o Dr. Santoro deve estar indo com ele, né? Para fazer a leitura desse contrato. Bem parece, e deve ser a Fly Emirates, com certeza. Bom, começou o Campeonato Brasileiro e as organizadas já começaram a querer ser protagonistas. Um princípio de confusão entre torcedores do Atlético e Corinthians, integrantes de uma organizada do Atlético Mineiro, avistaram torcedores do Corinthians no local de entrada dos corintianos e tentaram partir para o confronto. Houve correria das duas partes, mas o confronto foi evitado porque seguranças particulares do estádio também, do Atlético Mineiro, chegaram em tempo para evitar essa confusão. É lamentável. Torcida organizada nesse país tem que ser banida dos estádios. Essa é a minha opinião. A grande maioria vai para aprontar. A gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos com mais 424 para você. E eu vou jogar futebol americano já já. Na tabela, deu certo, vai bater, pintou, chegou Danilo, olha o gol brasileiro, agora, gol! É do Corinthians, Guerreiro! O vento é contra, viu, amigo? Pode bater até um pouquinho mais alto. Olha o Raí! Gol! Denis Raí! São Paulo! A um passo do título mundial Interclube! Eu dizia, 34 minutos, é bom fazer o gol agora. Olha a categoria dele. Colocou com a mão lá, hein? Sabe o que faz? O São Paulo está em vantagem em Tóquio. Bolacha, vai fazer a gente sentir muita saudade, viu? Eu sou um fã incondicional de você, você sabe disso. Você esteja... Quinta-feira eu fui num programa do Neto, né, que foi feito pelo Prieto, e eu cheguei muito cedo, e eu estava lá fora conversando com alguns funcionários, algumas pessoas que trabalham com ele, né. Então eu estava falando se eu tinha o LP, né. Eu falei, eu tenho a maioria da época, que tinha o José Silvério, Fiore Gigliotti, dele mesmo também tinha a gravação dele. E aí até eu me referi a ele que a gente tinha um costume de chamá-lo de Bolacha, né? Então, ô Bolacha e tal. Aí estava perguntando para eles
como é que estava, né? Falou assim, pô, Basílio, ele é um cara maravilhoso, um cara, putz, tem que ver o que ele faz com os funcionários, tudo, era uma né? pessoa sem inimigo, cara. É, a não ser as 5 mulheres ex-mulheres que ele tinha, né? Mas isso daí é uma virtude dele, pô. O Catra tem lá o cantor de rap lá, tem 3 que ele assumiu, são 3 casas, né? Uma próxima a outra. Mas ele tem 15 E fora que ele tem do casamento também, né? Mas isso é uma coisa deles, aí cada um responde pelos seus atos. Foi enumerar aqui as ex-esposas do mas Bolacha. ele, olha, onde você fala do Bolacha, só tem elogios perante o comportamento dele com os funcionários, aqueles que muita gente aprendeu com ele, né? Verdade. Essa é a grande virtude dele, que ele ensinou tantas pessoas no meio esportivo, que é uma perda irreparável para nós. E muito novo, 66 anos. Eu estou aqui me esforçando muito para fazer um programa até descontraído, viu? Mas é um momento de muita tristeza, particularmente para mim. Tá bom? Você, amigo assinante, pode participar do nosso programa ligando para o 30 95 98 98 ou passa o e-mail esporte@blutv.com.br. Sua participação aqui é muito importante. Programa 424, sempre oferecimento da Prevent Senior e também da New Work Ventiladores. Não é fácil, minha gente. Bom, não é só no campo também que a gente tem as confusões. Bem, o candidato de oposição Calil Rocha Abdala, do São Paulo, né, formalizou a retirada da candidatura à eleição presidencial no São Paulo. Isso na última quarta-feira, né? O grupo não aceitou a inclusão da votação da reforma que construía uma cobertura no estado do Morumbi, na pauta eleitoral do clube, com uma lista única. Aquelas manobras eleitorais, né? Com isso, Carlos Miguel Aidar, da situação, foi eleito o novo presidente pelos próximos 3 anos, em sucessão a Juvenal Juvencio, que permaneceu no cargo nos últimos 8 anos. Aí, portanto, algumas fotos da eleição lá no São Paulo na última quarta-feira, né? Aí, Calil Abdala, né, que precisava de mais de 10 conselheiros da situação, acabou não conseguindo isso e se sentiu, segundo ele, envolvido numa lista única para aprovação que teria que ter 75% do conselho para aprovação da cobertura do Morumbi. Todos os conselheiros da oposição se retiraram e não foi aprovado esse documento aí para a cobertura do Morumbi. Que coisa, hein? Até na política, né, cara? Tudo tem uma polêmica. Absurdo, né? E tudo dentro de um clube onde... Sempre foi exemplo, né? Sempre foi exemplo, diga de depois, essa cobertura é que a gente não sabe realmente o teor do contrato, mas é uma coisa que tem que ser feita para a modernidade do São Paulo Futebol. Mas já era, né, Giba? Há quanto tempo que... Então... Quando se falou que tirou a Copa do Mundo do Morumbi, o Corinthians ainda ia fazer o estádio, essas coisas todas. E aí o São Paulo já tinha dito que ia para a modernização, que iria fazer essa cobertura. A gente fica assim, meio abismado com os acontecimentos que vem tendo o São Paulo Futebol Clube, exatamente porque vocês já disseram aqui, o São Paulo sempre foi um exemplo, né? Foi, né? E essa situação, a gente até já desconfiava e tal, né? Porque eles tinham que arrumar alguma maneira para não darem naturalmente sequência a essa votação, né? Que o outro lado também falou, bom, esse é o momento. E eles abriram mão, então, de uma disputa, mas já sabiam antecipadamente que não iriam ganhar. Não é, Jorge? Porque pelas eleições antecipadas que tiveram lá dos conselheiros, do conselho, já sabiam que não iam ganhar. Tinha que virar então, 10 eles teriam que fazer a cabeça dos 10 outros diretores da situação. Como o próprio Newton dizia que o Juvenal é muito difícil de ser batido, o nosso amigo Newton, eles já estavam meio que prevendo a derrota. Então, eles falaram, bom, então nós não vamos participar. E só um adendo, o doutor Calil tinha saído
de uma eleição anterior nas clínicas, no Santa mesmo Casa. dia, na Santa Casa. Ele venceu, né? Ele venceu e... Raspando no muro. Bom, o Cristiano Ronaldo treina com bola e demonstra chance de jogar e pegar o Bayern. Desfalque nas últimas 4 partidas, o camisa 7 do Real Madrid está se recuperando de uma inflamação no tendão rotular do joelho esquerdo e de um pequeno estiramento no bíceps femoral da perna esquerda. De acordo com o clube, o atacante teria sua participação contra o Bayern de Munique avaliada até o dia do jogo, não sendo descartada que ele possa jogar. Tá aí Cristiano Ronaldo, o maior do mundo. O Uruguai marca após grande jogada de Maxwell e pênalti polêmico sofrido por Lucas. No Paris Saint-Germain conquistou seu primeiro título da temporada ao vencer o Lyon por 2-1 na decisão da Copa da Liga Francesa. O atacante Cavani, uruguaio, fez os 2 gols, mas contou com a ajuda do brasileiro Maxwell, que deu um lindo passe para o primeiro, e Lucas, que sofreu pênalti no segundo gol do Cavani, o Uruguai, que estará também na Copa do Mundo, uma das estrelas aí da Copa do Mundo. Esta é a 4ª vez que o PSG ergue a taça da competição. Thiago Silva é o craque sueco, e o craque sueco Zlatan Ibrahimovic não se falam desde 11 de janeiro. Que beleza, hein? O motivo da discórdia teria sido a forma com que o camisa 10 do Paris Saint-Germain cobrou o meia Lucas durante o intervalo de um jogo do clube parisiense contra o Ajaccio. É assim que fala, Gilberto? Com biquinho ou sem biquinho? Gilberto, por favor, meu professor de francês. Ajaccio. Beleza, tá aí. Portanto, em nota oficial, Thiago Silva lamentou o vazamento da notícia, mas não negou que a briga tenha acontecido entre ele e o Ibrahimovic. Ibrahimovic é um... Nossa, que marrento esse cara, meu Deus. Já trocou até os cozinheiros lá do PSG. Imagine com os companheiros, né, cara? Não, e se você for observar a carreira dele em todos os clubes que ele passou, todos, ele teve problemas particulares com colegas, com funcionário, e fora ainda que dizem, né, que o rapaz é um rapaz alegre, né? Eu aqui, ver essa notícia que nós estamos recebendo aqui no momento, temos que parabenizar o Thiago, porque foi em defesa, saiu em defesa do companheiro brasileiro. Sim. Né, Basílio? Exatamente. Eu acho que, em termos de popularidade lá dentro do clube, aí é briga de cachorro grande. Briga de cachorro grande e, pô, meus parabéns pro Thiago pela iniciativa que ele teve de defender o Lucas. Legal, vamos chamar o Rafael aqui, que o Rafael agora veio equipado e vai fazer um desafio aqui, não sei com quem, se é com o Basílio. Mas você disse que Vamos lá, Gilberto. Pegou o cara certo. O cara já jogou até o Master aí. Veja bem, você disse que não tem que ter proteína, que é light. Esse é futebol americano, Giba. Não, aí, esse daqui é o que eles jogam. Não, mas tem outra modalidade. Então, ele falou que, ele disse que é... Esse não é o esse o não é... flag. Bom. Que tal? Dá pra encarar aí, Gilberto? Você que queria... Você tá brincando, coitado do velhinho aqui. Para, Gilberto, pô. Oi, Basílio, fala aí. Tá doido. Aí. Renato, Rafael, esse é o uniforme. Você tá sem o microfone, daqui a pouco o nosso querido André vai colocar e a gente faz a pergunta para você. Enquanto isso, eu vou fazer mais uma pergunta aqui para o nosso querido Marcelo, que é o presidente do Cronos Futebol. Qual melhor parte do jogo que você diria desse esporte? A melhor parte do jogo, sim, é a estratégia e a união que o time tem que ter e tem que conseguir para vencer a partida. Diferente do que muita gente pensa, que é aquele monte de brutamonte só batendo, sem ter uma
um objetivo, o time tem que estudar muito, tem que treinar, tem que ter as jogadas ensaiadas, senão não anda. É bem parecido com xadrez, um passo de cada vez para você conseguir o seu objetivo. Legal. E aí, Rafael? E aí não machuca nada em você? Você está todo protegido aí? Agora que não. Pode vir, pode tomar porrada que não tem problema. O equipamento protege muito bem. Então é mais o barulho quando você ouve na TV do que o impacto em si. Uma é porrada, a outra dói, mas é mais o equipamento que assusta do que a porrada que você recebe. Porque todo equipamento é preparado para receber essa porrada. O negócio é o seguinte, eu fico vendo futebol americano, eu morei 3 anos nos Estados Unidos e via muitos jogos lá. Qual que é a maior maldade que tem o adversário? A maior maldade do adversário? Tem pode acontecer vários. Quais são as maldades? Quais são as maldades? Ela tá dando risada. Por isso que ela falou da inteligência aqui, né? Tem muito jogador que mira aí na maldade em joelho. Que quando você vai no joelho, você acaba tirando o jogador por muito tempo, por uma temporada até, se você acaba quebrando o joelho mais forte. Então, acho que a maior maldade no futebol americano é quando você vai no joelho ou quando tá fora de um lance e você recebe a porrada ou dá a porrada em alguém. Então são maldades que muitas vezes o juiz não vê, ou quando vê acaba sendo totalmente prejudicial para o atleta que recebeu a porrada. Por exemplo, nos Estados Unidos, faz parte do show do futebol americano, às vezes sai uma briguinha. E o juiz demora para ir para apartar, até porque aquilo lá faz parte, a torcida grita. Aqui também faz isso? Acontece, que a gente usa muito o que eles chamam de trash talk, que é quando você começa a falar muito no ouvido do adversário. Então o ataque está perdendo, a defesa começa a falar no ouvido do quarterback ou dos defensores ou nos wide receivers. Isso acaba tirando o ataque do sério e acaba sendo uma estratégia de jogo da defesa, que com o ataque ficando nervoso ele não consegue produzir. Então a gente acaba conquistando mais, evitando que eles avancem na gente. Então o trash talk acontece bastante e isso acaba esquentando a cabeça do time que está sofrendo. E você lá no feminino, Giovana, também acontece a mesma coisa? Acontece, mas quarterback é a posição que você tem que ter calma, tem que manter ali a estratégia. Não adianta você pensar lá fora, ouvir o que o pessoal está falando de fora. Você tem que parar, pensar, respirar e deixar o jogo andar, encaixar a jogada para poder realmente ter um belo time encaminhado aí. Maravilha, obrigado. Bom, Falcão Garcia tieta Djokovic e elogia o tenista, né? Pessoa divertida. Falcão, que ainda se recupera de uma cirurgia no joelho, tietou o atleta durante o Master 1000 de Monte Carlo e destacou a simpatia do atleta sérvio. Por falar em tênis, nós temos aqui o nosso brilhante comentarista Gilberto Ismael, para os mais queridos, mais chegados, que acompanhou aí esse Master 1000 de Monte Carlo e também o olé que o Brasil levou na Fed Cup, né? Juarez, no Master 1000 de Monte Carlo deu uma surpresa aí, né? Quando se esperava de Djokovic, Federer, apareceu o Van Vrinka, né? É o outro suíço que na final com o compatriota Roger Federer levou a melhor. Ele venceu de virada por 2-1 e conquistou aí o Master 1000 lá, né, de Monte Carlo. E infelizmente na Fed Cup nós perdemos por 3-1, né? Estávamos perdendo por 2-0 e a Teliana Pereira conseguiu, por 2-0, melhor dizendo, a Teliana Pereira conseguiu fazer um ponto para o Brasil. Um ponto para o Brasil, mas acabamos naturalmente perdendo o quarto jogo e, sendo assim, nós ficamos fora, né, da repescagem. Maravilha, Gilberto. Bom, na Fórmula 1 deu Lewis Hamilton com o Nico Rosberg em segundo, o Fernando Alonso em terceiro e o Felipe Massa ficou no 15ª posição. Que coisa, né? A Fórmula 1 tá tão sem graça, né? Que eu não gosto nem de falar aqui, pelo amor de Deus. Tá mais sem graça ficou-se uma esperança, né, do Massa com essa mudança todinha aí agora.
se eu não me engano, ele tirou acho que em 6º lugar. Mas levou uma chega pra lá do Alonso no início mas o problema dele foi na hora da troca de pneu, né? O cara colocava o pneu, aí depois puxava o pneu e iam colocar de novo. Aí... Será que é boicote da equipe porque ele não quis parar na outra? Aí ele mesmo falou, ali acabou minha corrida. Lá, né? Maravilha. Entendeu? Bom, o Rogério Ceni recebe certificado do livro dos recordes. Que coisa, hein? Ele ganhou a oficialização como jogador que mais atuou por um mesmo time na história do futebol. 1.117 partidas. 1.081 em competições oficiais. E hoje, com 1.136 partidas pelo São Paulo, ganhará também o certificado de jogador que mais vezes foi capitão de um mesmo time. São 866, contando até 24 de novembro do ano passado. Quer dizer, essa quantidade aqui vai ser batida muitas vezes. Hoje a marca está em 885. O recorde de gols também será utilizado para 113, agora são 114 gols na carreira. Aí, Rogério, ele vai bater muitos recordes até o final do ano. Olha, eis quem chega, Tiaguinho, o nosso secretário, tá aqui com um chapeuzinho invocado, camarada. Obrigado, Tiago. Bom, Tricolor sobra em campo, Pato vira maestro em 2 gols e mostra ser muito superior ao seu adversário. São Paulo 3-0 no Botafogo do Rio de Janeiro, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Gilberto Sorriso, Antônio Carlos, Douglas e Luiz Fabiano. Aí o São Paulo começando bem o brasileiro, hein? Realmente o São Paulo começou bem e nós estamos vendo aí, para a felicidade do futebol, a recuperação do Pato, né? Ele hoje, diante de uma equipe considerada grande, teve uma boa atuação e isso é sinal, no meu entender, da sua recuperação. Teve uma boa participação. O Pato levou uma joelhada aí do Jefferson aqui. Dividida. Que tá com o uniforme do Rafael aí, pelo amor de Deus, essa trombada. E o São Paulo fazendo 1-0. O Antônio Carlos. Antônio Carlos, zagueirão, ex-Botafogo, fazendo 1-0. E parece que está com grana para receber lá do Botafogo, que ele vibrou. Também ficar faltando dinheiro de salários nos clubes do Rio é chover no molhado, né, Basílio? Novidade, né? Porque lá o mês tem 90 dias, às vezes 120. E agora a preocupação maior vai ficar em torno do empréstimo, né, do Emerson Sheik. Porque o Emerson Sheik vai estar recebendo, dele é garantido. Do Corinthians, né, claro? Exatamente. Agora, os outros jogadores estão com seus salários atrasados. Você imagina o clima, como é que não fica, né, dentro do grupo. E todos eles são sabedores de que contratar o treinador. Alguém deve estar garantido a contratação desse dirigente. Com também a promessa que eles vão regularizar o salário de todos eles, né? Mas pela penhora que está havendo nas rendas, eu acho um pouco difícil, se não houver um acordo entre os advogados e até os próprios funcionários, jogador, que tem dinheiro para receber no Botafogo. Ô Basílio, olha o passe do Pato, hein? Que é esse, hein, meu irmão? Eu acho que essa função que ele vem fazendo aí, desculpa, Basílio. Conhece, né? Ele tem qualidade para isso, né? Olha o passe milimétrico. E aí, o Douglas tira do Fabiano. Tira do Luiz Fabiano. Mas o Luiz Fabiano, se eu não me engano, estava impedido. Se ele toca na bola, ele atrapalharia a jogada que originou o gol e ainda mais o passe feito pelo Pato. Olha outro passe aí, sensacional. Alguns momentos do jogo São Paulo e Botafogo do Rio na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo que aconteceu nesse domingo no estádio do Morumbi. Mas é preocupante, viu, Juarez? A gente vê esse time do Botafogo
que o ano passado entrou bem durante o campeonato, né? E está sendo o inverso esse ano. Esse ano não há uma perspectiva muito boa não, né, Giba? Só uma pergunta. O salário do Sheik... integralmente será pago pelo Corinthians? Não, é isso que eu ia perguntar. Integralmente será pago pelo Corinthians ou... Meio a meio. Ou meio a meio? Não, o certo seria meio a meio. Ocorre que o Sheik pediu uma garantia. E essa garantia, o Corinthians também fez um pedido para o Botafogo. Mas só que do Botafogo até agora nada, né, dessa garantia. Mas a grande preocupação ficou em cima da garantia que o Corinthians está dando ao Botafogo. Então, quer dizer, de qualquer forma, ele vai receber do Corinthians, ainda continua recebendo do Corinthians. E aí, mais uma jogada linda do São Paulo e sai o terceiro gol. Pato passa para Luiz Fabiano fazer 3-0, tricolor bonito. Agora, só lá em Criciúma tinha mais de 12 mil pessoas. Corinthians e Atlético, que é um jogo muito mais interessante num estádio muito maior, deu 10 mil pessoas. Meu Deus do céu. O Morumbi também tinha 15 mil pessoas, pouca para uma estreia do Campeonato Brasileiro, um São Paulo modificado contra o Botafogo. 15 mil pessoas é muito pouco. Botafogo é tão pouco porque se você for ver, analisar friamente, com a estreia do Pato, deu praticamente quase 30 mil pessoas, né? Verdade. Então, essa é a cobrança que se fica. Legal. Então, portanto, a vitória do São Paulo, o Botafogo até que tentou aí, não pode perder um gol desse, companheiro. Que isso, tá certo que o Rogério saiu bem, fechou o ângulo, toca por cima, companheiro. Legal. Bom, tá aqui o Marquinhos, corintiano da Vila Guarani. Basílio, o Corinthians tem chance em ganhar o Brasileiro? Essa Copa será mais triste sem o Luciano. Verdade, Marquinhos. Dou toda a razão, viu? Uma Copa muito triste sem o Luciano do Vale. O Marquinhos não deixa de ter a razão dele, né? Com essa perda aí do Luciano do Vale, a gente vai ficar bem triste mesmo. Agora, em relação ao Corinthians, o Corinthians tem um plantel forte, não vamos deixar de lado não, que eu vejo um time forte. É lógico que é muito cedo para você fazer uma análise mais fria, mais profunda, mas o Corinthians está no caminho certo. Hoje é aquilo que eu falei, ele fez uma apresentação normal, não foi uma apresentação que nos enchesse assim de esperança. Mas fez aquilo que era mais importante, pegou um time que está disputando uma Libertadores, ele não colocou, eu dou os parabéns ao Paulo Autuori por não ter colocado o time reserva, colocou o time titular, é o time arriscando de alguns desses jogadores ter uma contusão e não poder jogar o seu primeiro jogo pela Libertadores, mas foi tudo de uma forma que o Corinthians está no caminho que vai estar disputando, sim. Mas para isso vamos esperar aí umas 4, 5 rodadas para a gente ter uma noção melhor do rendimento dessa equipe. Bom, e o Avelino, torcedor da Portuguesa, do Ipiranga, gostaria de saber se a Portuguesa deve alguma coisa para o Carlos Miguel Aidar, pois ele é contra a Portuguesa sem nenhum motivo. Nós só estamos lutando por nossos direitos para estar na Série A. Avelino, não fique bravo comigo. Não fique bravo comigo, Avelino. A Portuguesa que armou toda essa atrapalhada todinha, escalando um jogador que, no mínimo, estava suspeito. No mínimo, se tem dúvida, não escala o cara. Tal do Everton lá que entrou e tinha sido expulso no outro jogo, não deveria, não dá chance ao azar. E não iria resolver o caso da Portuguesa naquele jogo, a entrada dele. E entrou, arrumou toda essa confusão, lamentavelmente. Eu tenho um carinho especial pela Portuguesa, mas não fui eu, não foi o Carlos Miguel Aidar, não foi o Basílio, foi a Portuguesa, que alguém de dentro da Portuguesa facilitou toda essa atrapalhada para a Portuguesa estar vivendo essa situação hoje. Não é Carlos Miguel Aidar, e não sou advogado dele, por sinal nem conheço pessoalmente o Carlos Miguel Aidar. É que ele está defendendo, né, a CBF, ele falou que vai continuar como presidente de São Paulo e vai continuar defendendo várias teses, né?
é uma discussão aí de acusações que, para mim, não vai resolver nada. O mais importante é eles trabalharem com dignidade, né? Isso que é o mais importante disso tudo. O Avelino deve estar chateado porque, pô, por mais que seja, eu sou da linha do Juarez. Eu falei até agora. Por que não se levantaram quem foi que colocou o Everton em campo? Olha, se forem buscar a fundo, vai se descobrir. Vai se descobrir, porque tudo que tem aí, a polícia, quando quer, acaba descobrindo. Mas acharam melhor rebaixar a Portuguesa e colocarem, mas ninguém vai lá na ferida para buscar o causador disso tudo. Muito bem, a gente está recebendo hoje o pessoal do futebol americano e a gente vai um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos com mais 424 para você. Voltamos já. Que bola que deu o seu Hulk. Oscar. Aí pensava no que ia ter. Neymar, vamos lá para o Renan Oliveira, mas o toque de cabeça. Oscar. E a devolução de bola. Tem Neymar, condição legal. Recomeça o Santos. Passamos dos 16 deste primeiro tempo. Aí o David Braz com o Thiago Ribeiro. Campeão do mundo, apenas os homens conseguiram tal feito em 59, 63, agora as meninas conseguem nesse ano de 94, de tantas Copas do Mundo, chegar ao ponto mais alto do pódio. Ela, Hortência, rainha, cumprimenta Bégica e Paula, esta geração de ouro das meninas brasileiras. Vem Hortência, mais um pontinho na concentração. Estamos no pódio, vai suar, vai terminar o jogo. O Brasil vai fazer tocar o seu hino no pódio. O Brasil é campeão do mundo. O Brasil é campeão do mundo. Como é difícil ser campeão do mundo. Vai tocar o hino lá do outro lado. Vamos cantar aqui. Nós somos campeões, nós somos campeões. As meninas comemoram. O país acorda com o verde e amarelo. Meu Deus do céu. E arrepia, Basílio. Eu sou muito emotivo quando tem essas situações. Que eu estava lá e estava fazendo esse jogo junto com o Luciano, o Álvaro e a Karina. Foi um momento que eu jamais vou esquecer na minha vida, né, de ter participado dessa transmissão junto com o Luciano. E o carinho que ele sempre teve comigo nessas viagens que a gente fez aí por muitos e muitos anos aí. Fique com Deus, Bolacha. E o Brasil foi campeão em 94 do Mundial, né? As meninas aí, Paula e Hortência. Só queria dizer aí a alguns companheiros que andaram escrevendo que Magic Paula, quem deu esse apelido fui eu, não foi o Luciano. O Luciano aproveitou a deixa. Isso não vai tirar nenhum mérito da gloriosa carreira que ele tem, né? Mas também não tira um pouquinho que eu tenho, né? Bom, sempre em nome da Prevent Senior e da New York Ventiladores, né? O programa 424 tem que seguir, mesmo com esse momento de tristeza aí pelo falecimento do nosso querido Bolacha. Bom, Rodolfo, corintiano da Vila Guarani. Basílio, o Corinthians precisa aprender que todo time que joga contra ele quer ganhar para se aparecer. E como jogar contra o Brasil? Todos querem ganhar, então o Corinthians precisa se preparar mais para vencer os adversários. Concordo com você, que ele tem que se preparar muito mais. E há uma preocupação, porque você veja bem, são 9 partidas, né? Agora são só 8. Porque depois tem a paralisação, só volta depois da Copa do Mundo. E os clubes que proporem a buscar e fazer seus resultados, é o que vai ter mais tranquilidade de se preparar melhor. Agora, Juarez, eu vi, acho que são 2 equipes que estão se propondo a fazer um trabalho sério, eu acho, assim, de se programarem. Querem levar o time dele para fazer excursão, coisa que não podia fazer há tantos anos, né?
Então há uma condição privilegiada deles poderem fazer a excursão. E se eu não me engano é São Paulo, acho que é o Santos também, tem um time do Rio de Janeiro. E eles estão tudo, porque veja bem, só gastar e não entrar, eu acho que eles estão no rumo certo e isso poderia ser copiado por várias outras equipes aí. Maravilha. Ô Marcelo, a sua equipe, o Cronos Futebol, tem jogadores na seleção brasileira? Atualmente temos 8 convocados, sendo 6 do masculino e 2 do time feminino. Pré-convocados, né? Que aí vai ter uma peneira pelos técnicos e aí eles selecionam a seleção que vai para Israel disputar o Mundial. Legal. E você, Giovana, qual o objetivo seu como atleta do futebol feminino, futebol americano feminino? Acho que o feminino do Cronos, assim, é se tornar a potência que o masculino é. Eles são atuais campeões brasileiros do 5x5 e acho que o Cronos feminino está caminhando para isso. Não como jogadora única, assim, o time é um todo ali, então a gente vai ser campeã juntas. Legal. Rafael, a seleção brasileira veio aí para você nessa pré-seleção. Quais são os objetivos teus? É ficar, disputar esse Mundial? Não, o principal objetivo é disputar o Mundial. Acho que todo jogador almeja uma seleção brasileira, não importa o esporte que você esteja disputando, tanto futebol, basquete, até no futebol americano. Acho que todo jogador almeja a seleção brasileira. Meu principal objetivo esse ano é focar primeiramente no Crono, para a gente fazer uma boa temporada, mas também melhorar meu desempenho em campo para conseguir ser um dos selecionados para ir para Israel. Eu acho que isso é uma coisa que é um objetivo que eu estou me dando sozinho. Maravilha. Outra coisa, o linebacker lá é o cara que dá aquele tiro para pegar a bola e matar o ponto. 100 metros rasos, quanto você faz? Não, na verdade o linebacker ele tem que pegar, ele é um jogador da defesa, ele tem que sair correndo para evitar que o quarterback lance a bola. Então ele tem que fazer uma pressão para o quarterback lançar a bola ou torta ou não lançar a bola. Então ele mais atrapalha o ataque do que faz um ponto. Basílio tem razão, eu não manjo nada desse esporte. Basílio tem toda a razão, viu? Falei tudo errado. Não, mas você está falando e está aprendendo. Acho que é bom, é gostoso, né? A defesa pode fazer um ponto. Quando o ataque está muito para trás, tem um ponto chamado que é o safety. Quando você derruba o quarterback ou o jogador com a bola dentro da end zone, que é aquela área final. Quando você derruba o jogador lá, você acaba fazendo 2 pontos pro seu time. Legal. Boa. Maravilha. Bom, Basílio, com toda a tua experiência no futebol, esse assunto da portuguesa é um assunto muito polêmico. Eu acho que acaba havendo um acordo CBF e portuguesa. Se a portuguesa baixar a crista, falar desculpa, o erro é nosso, e a portuguesa não vai para a Série B, para a Série C. Agora, se bater de frente na CBF, vai parar na Série C. Essa é a minha opinião. Concordo plenamente com você. Eu acho que agora a portuguesa tem que agir com muita inteligência, né? Ter que se aproximar da federação da CBF, marcar um almoço, oferecer um almoço na própria portuguesa a todos os E convida a gente também, né? Que a gente vai, né? E tentar fazer essa aproximação, sem praticamente querer bater de frente, porque a única que tem para perder é a portuguesa de esportes, né? E a portuguesa sempre agiu com carinho, principalmente essa apresentação de dirigentes, sempre levando no clube, para conhecer o clube, ainda mais agora pelo momento crítico que a portuguesa atravessa, né, Juarez? E a gente tem que ver esse lado. A portuguesa está com muitas dívidas, o seu presidente, o Elidio Elico, pegou a portuguesa numa situação muito difícil, e a gente sabe, né, da honestidade dele, do seu trabalho, mas ele vai ter que, junto com a sua diretoria, buscar algumas alternativas, né, para superar todas essas dificuldades que eles estão tendo. E você foi muito feliz na hora que você disse. Agora é a hora de fazer essa aproximação. Nada melhor do que levar os dirigentes, né, ainda mais que são de São Paulo,
para uma aproximação maior lá na Portuguesa de Esportes, fazer uma recepção a todos eles e quem sabe a Portuguesa não possa ser julgada de uma maneira errada, mesmo tendo as suas razões. Mas é um momento de muita humildade e simplicidade para que não seja penalizado lá na frente. Nosso querido Juca, São Paulino das Perdizes, fala: estou de luto pelo Luciano. Pessoal, gostaria que vocês escalassem os 23 jogadores para a seleção brasileira e depois verificar quem teve mais acertos. Espero que vocês digam no domingo que vem. Você já quer que a gente vire um Filipão aqui, ô Juca? Eu acho que hoje fazer uma convocação da seleção brasileira é moleza. Não é, Gilberto Sorriso? Não é? Hoje não é moleza? Antigamente não, tinha 10 jogadores para cada posição. Não, eu acho que antigamente era mais fácil, hein, Basílio? Porque você já sabia. Você conhecia os jogadores. Exatamente. E até os reservas. Podia fazer a convocação dos 40. Entendeu? E você sabia que você conhecia. Era mais fácil. Hoje o Filipão vai fazer de 25 aí, se eu não me engano, e depois vai cortar alguns, essas coisas todas. Mas ela não foge muito dessa realidade da realidade que a gente tá vendo aí, né? Vendo, não. Que disputou a Copa das Confederações, algumas alternativas, algumas convocações que o Filipão teve. E tem mais um agravante. O futebol era diferente, né, Basílio? Totalmente. Então você sabia que os que iam realmente eram pelo seu valor e hoje você sabe como é que está a situação e não é bem assim, né? Não. Então é muito complicada essa situação. Bom, vamos aproveitando e dizer que a Americana foi campeã brasileira de basquetebol feminino, né? Venceu o Sport lá em Recife, fez 2-0 na série melhor de 3 e é o campeão brasileiro, né? Uma festa bonita ontem lá na Ilha do Retiro, no ginásio, lotado, e a Americana deu troco na equipe do Sport. No ano passado as duas equipes fizeram a final e o Sport foi campeão, né? Um título histórico para o basquetebol do Nordeste, né? Do norte e nordeste do país, um time ganharam um campeonato brasileiro. E esse ano a Americana foi lá e deu troco. Bom, e já no próximo sábado começa as quartas de final da Liga Masculina de Basquetebol, com jogos entre Limeira e Mogi, né? Série melhor de 5, Brasília e São José, Flamengo e Bauru, e também Paulistano e Franca, que o jogo vai ser no domingo. Eu estava assistindo essa semana aí, eu vi lá bom, né? O Mogi estava ganhando com uma diferença gigantesca e acabou perdendo. No final perdeu. Acabou perdendo. E temos uma série muito importante que será Flamengo e Bauru, Brasília e São José. Realmente são séries fortíssimas aí pelo basquete masculino da Liga Nacional. Falar agora ainda do Brasileirão, né? Que o Palmeiras foi até Criciúma e conseguiu uma belíssima vitória. Já temos os gols aí, espetacular. O primeiro gol foi o Paulo Baier, bate direto, ninguém toca na bola, a bola entrou. Diz que houve um desvio lá do Allan Kardec e alguém comemorou lá de graça lá, viu? E o Criciúma saiu 1-0, Basilião. Aproveitou ali e o Paulo Baier tem essa facilidade, né? Bola bate parada fácil ali, na bola, ele né? bate com uma convicção e se alguém tocar, faz o gol. Se não tocar, era capaz de entrar direto e nessa daí você mesmo falou, né? Ela acho que resvalou. A gente nota que resvalou em algum jogador do Palmeiras ali, ó. E no Palmeiras também. Eu acho que foi o Allan Kardec. Aqui, ó. Ali, no primeiro. O primeiro que resvala. Comemorando lá de alegre. A outra apareceu. Parece Gilberto, comemorou mais de 20 gols, só marcou 1. Depois a gente vai mostrar a comemoração do Gilberto. Opa, quero ver. De novo. Coisa muito estranha, mas tudo bem. Ele regenerou e está melhor agora. Estamos acompanhando alguns momentos do jogo Palmeiras e Criciúma, lá em Criciúma, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Aí o Fernando Praz fazendo grandes defesas, né? Salvando mais uma vez o Palmeiras. Olha. Que defesinha, hein? Contra-ataque vai dar Palmeiras mesmo. E aí foi mão na área. Foi mão, hein? O juiz não deu, mas também lá no jogo do Corinthians também teve um cotovelo no Salvador lá também.
Segue o jogo, hein? Não, e agora o Palmeiras vira, Basílio. Como é que fica a situação? Nossa. E aí, foi atrás de bola ou não? Não teve nenhuma intenção. Deu um chutão pra cima. Aí vai voltar ainda. O lance aí. Olha, meu. E bate na mão Marcelo dele de Oliveira, ainda. Marcelo Além de disso, ele bate na mão dele. Véio. Parece que teve só a vontade de tocar na bola, né? Porque ele levanta o braço, né? Esse que é o perigo. E o juiz não deu. Mais um gol perdido aí pro Criciúma. Se faz 2-0, acaba a festa. O Palmeiras como é que reagiu dentro desse sufoco aí? Mas, Basílio, time que joga com 3 volantes, 4 zagueiros e leva um sufoco desse, que é isso, camarada? Olha, só deu o Fernando Praz no segundo tempo. Ó. E o xerifão Lúcio lá bravo. Mais uma defesa aí do goleiro do Palmeiras, subiu. Nossa, que subiu sufoco. Palmeiras, 1-1. E aí, Leandro. Um desvio, faz 1-1. Tem muita sorte, viu? Depois daquele sufoco lá, hein, Gilberto? Concordo com você, de um sufoco daquele, você conseguir fazer um gol de empate. Ainda e depois fazer o gol da virada. Né? Sobre administrar, é o momento, saiu atrás pro empate. Bola bateu no zagueiro lá e entrou. Zagueiro. E aí? E agora, para confirmar, joga mais um pouco. Joga lá em cima, o Allan Kardec com aquela altura de pivô no basquete, ó, de cabeça. Mas sozinho, hein? Subiu sozinho. Mas a bola saiu da muvuca, né? Veio, pegou ele sozinho, né? Volta o lance aí, viu? Você vai ver, quer ver? É que ele põe todo mundo pra dentro da área. Pôs todo mundo pra dentro da área. Ele fica do lado de fora, ele vem pela impulsão. Olha lá, ele tá totalmente fora. E também olha lá, ninguém tá gosta nele. Olha lá. Não, e o time do Criciúma tá igual o Jacaré. Quer marcar com o olho. O Jacaré marca com o olho? Vai no Pantanal que você vai ver. Agora, imagine a chiadeira agora, depois do resultado, com aquele lance que não foi dado a mão. Tá aí, portanto, a vitória do Palmeiras. Olha lá o gol, olha lá. Vocês sabem quem é esse? Você já viu? Esse é Gilberto Sorriso? Esse é Gilberto Sorriso. Olha o gol. Jogando pelo Santos, fazendo o único gol da carreira dele. Jogador, e ele faz o gol. E agora vamos ver o rapaz. Olha lá. Soltou a franga. Olha lá. E a escola de samba atrás dele. Esse é Gilberto aí. Boa, São Jorge! São Jorge! Momento de Gilberto Sorriso, mostrando o seu outro lado. Olha lá, grande momento de Gilberto Sorriso. Que comemoração, que é isso, cara? Ele gosta. É isso aí que vocês querem. Bom, a situação do Barcelona tá feia, né? Perdeu a Copa do Rei no meio de semana pro Real Madrid, 2-1, e o Martino lá, o treinador, o argentino, está caindo, e o novo presidente diz que Messi fica, mas não garante Martino no Barcelona. Fora o que o Basílio disse aí durante o programa, que a situação do Neymar está muito triste lá no Barcelona. Parece que, por ser um jogador caro e contratado a peso de ouro e uma expectativa muito grande em cima dele, parece que ele é o único responsável por esse resultado do Barcelona. Tem mais, ele está dando retorno, que ele está jogando bem, você entendeu? Teve a lesão dele, foi afastado, mas a cobrança, a pressão em cima dele está muito grande, Juarez. Por toda a estrutura que ele, como um jogador diferenciado, tenha. Poxa, a gente também tem que procurar enaltecer o trabalho que ele está desenvolvendo, porque ele é o único jogador que dá cara para bater. A gente já viu ali alguns já se escondendo, o treinador também parece que não o apoia. Então é preocupante. Eu acho que chegou o grande momento, eu tenho certeza que esse garoto vai dar a volta por cima e vai se superar dessa pressão que está sendo feita em cima dele. Basílio, nós comentávamos aqui a respeito daquela situação que houve,
se respingaria no Gilmar, no Neymar, alguma coisinha. Eu acho que essa pressão toda... esqueceram o pai dele. Esqueceram o pai dele e sobrou para ele agora. E sobrou para ele, entendeu? Naturalmente em virtude do acontecido, mas que ele vem, no meu entender, ele vem jogando bem. Tem sido dos melhores jogadores do Barcelona. Se ele faz aquele gol contra o Real Madrid, 2-2, no último minuto do jogo. Bateu na trave? Bateu na trave de biquinho, olha, seria fantástico para a carreira toda dele lá no Barcelona. Exatamente. Bom, a gente precisa fazer também umas perguntas aqui. Quem vai ser o campeão brasileiro e quem já é candidato a ser rebaixado, Basílio? Olha, é muito cedo. Eu, pelo que eu vi ontem do Figueirense, ele é um sério candidato, porque é o rebaixamento. Eu não gostei mesmo da forma de jogar que eles fizeram contra o Fluminense. O Fluminense, para mim, se saiu muito bem. Agora, aquele negócio, né? O Inter, eu vi a apresentação do Inter, vi o Inter muito bem. Eu acho que a grande virtude do Inter vai ser estar mandando os jogos no seu campo, né? Então, eu acho que até a próxima rodada ainda, ou tem mais 2 rodadas que o Inter vai poder jogar no seu campo. Depois, todas as arenas praticamente são paralisadas para a Copa do Mundo. Mas o Inter se postou bem. Mas é aquele tal negócio, é muito cedo, né, Juarez? Eu sinceramente, não dá para você projetar agora aquelas equipes que você acha que se fortaleceu, que vai vir disputar, buscar uma classificação para Libertadores. Da Libertadores te dá uma condição privilegiada de você buscar e ser campeão. Você, Gilberto, qual é a sua opinião? É muito cedo, né? Primeira rodada, mas eu acho que, analisando um pouquinho assim, aqueles candidatos ao rebaixamento, eu acho que nessa parte aí também o Goiás não está bem. Não se apresentou bem? A situação deles lá também não está... Eu andei lendo algumas entrevistas, alguns comentários, e você citou, o Inter vai poder jogar no seu campo, São Paulo também vai, né? Não, o São Paulo pode, o Corinthians não vai poder mais. Então, esses times podem levar alguma vantagem, né? O São Paulo teve um bom início, né? O Inter, eu vi também o Inter jogando, contra o Vitória, que olha, o Vitória jogou muito. O Cruzeiro foi lá também, tomou um sufocozinho, mas conseguiu virar lá, né? Mas isso é uma demonstração que o Cruzeiro faz um planejamento e leva muito a sério. Maravilha. Bom, tivemos também, nesse domingo, o jogo do Santos, né? O Santos estreando o Campeonato Brasileiro. Tá aí alguns lances do jogo. E o Santos, rapaz, levando um sufoco aí, rapaz. E aí, Gilberto, seu time do coração aí? Realmente... Santos jogando na Vila contra o Sport Recife. Perdendo de 1-0. Eu vejo o Santos um time bem montado, um time que pode naturalmente chegar, né, Basílio? Tem condição de chegar. Agora, o Campeonato Brasileiro é muito difícil, E, às vezes, ele é muito longo, muito difícil, é muito longo. Mas ao mesmo tempo você tem que estar... tem que ter plantel e tem que estar ligado ali no 220. Plantel. Então vamos lá, os resultados da primeira rodada, né? Vasco 1, América 1, Internacional 1, a Vitória 0, Fluminense 3-0 no tá aí o resultado aí na tela, né? Internacional 1, Vitória 0, Chapecoense 0-0 com Curitiba, Atlético São Paulo 3-0 no Botafogo, Atlético Paranaense 1-0 no Grêmio, Atlético Mineiro e Corinthians 0-0, Bahia 1, Cruzeiro 2, Flamengo 0-0 com Goiás, Santos 1-1 com o Sport e o Criciúma 1, Palmeiras 2. São os resultados da primeira rodada. A segunda rodada, tá aí, veja o seu time, Curitiba e Santos, Palmeiras e Fluminense, Botafogo e Internacional, Cruzeiro e Flamengo, Corinthians e Flamengo, Cruzeiro e São Paulo, Vitória e Atlético Paraná, Goiás e Criciúma, o Sport Chapecoense, o Figueirense pega o Bahia e o Grêmio e o Atlético Mineiro. São jogos da segunda rodada. Bom, felizmente acabou o nosso tempo.
Marcelo, obrigado pela sua presença. Foi bom aqui a gente conhecer um pouco do futebol americano. Nós que agradecemos, obrigado pelo convite, estamos à disposição. Legal. O Gilberto Smile, um abraço, até domingo. Um abraço até domingo, um abraço aos amigos assinantes. Gostaria de deixar um abraço também aqui para o amigo Laurinho, do Zé Roberto, e um beijão para a Silene. Basílio, você e o Tiaguinho aí, um abraço, até domingo. Um abraço, até domingo que vem. Parabéns a vocês, entendeu? Por estar representando essa classe esportiva aí, que a gente fica muito satisfeito. Boa sorte a vocês também, em todo o projeto que vocês estão levando à frente aí. E a gente vai poder estar acompanhando do lado de fora aí, tá bom? Boa sorte a vocês. Giovana, um abraço para você. Sucesso aí como jogadora de futebol americano. Muito obrigada. Legal. Obrigada mesmo. Você, Rafael, um abraço. Obrigado por ter vindo aí. Obrigado. Legal. Bom, vou despedir aqui com o meu querido Gabrielzinho, que sempre quer dar uma boa noite, né, filho? Dá uma boa noite aí. Tchau, 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 4, 2, 4. Ai, que feio, filho. Bom, nesse momento de tristeza, a gente despede com uma grande homenagem a Luciano do Vale, e que vai tocar muita gente aqui, em especial alguém desse programa. Um grande abraço. Lu, vai com Deus. 36 minutos e 30. Cobrança de falta para a equipe do Corinthians. O grito de gol mais do que na garganta. Levantamento de Zé Maria. Olha o Vaguinho na trave. Toque de cabeça, a chance. Gol do Corinthians no Morumbi, São Paulo. Basílio para o Corinthians. Depois de tudo que aconteceu à frente da meta pontipretana, cruzamento de Zé Maria, toque de cabeça de Basílio.